Você já possui o processo de Sanopi na sua empresa e quando chega na reunião de consenso você não sabe qual plano você vai seguir? Bom, se você tem esse problema, fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te ajudar a entender qual o melhor plano a gente vai seguir e as maneiras de encontrá-lo. Oi pessoal, eu sou a Carla, executiva de contas aqui da Planera, e como eu lido com esses problemas há mais de 2 anos, eu vim explicar um pouquinho como que a gente resolve. Aqui na Planera temos todas as soluções para o teu processo de Sanopi de forma bem completa. E hoje, para resolver esse problema, a gente vai utilizar o nosso dashboard de indicador disponível no nosso módulo Planera Demand. Legal, então nós estamos aqui no dashboard de indicador, é onde a gente vai utilizar para resolver esse problema. Nós temos a visão mensal e a visão dos últimos 3 meses. Então, eu vou manter aqui a tela na visão mensal. E ao lado nós temos os indicadores desse plano. Então, o Forecast Accuracy, que é a nossa curiosidade do plano, e o WMAP, que é o nosso erro. Então, eu vou clicar aqui no WMAP. Eu vou analisar o plano da área do planejamento e vou manter esse filtro. Os meses que eu quero ver, então, eu posso olhar aqui mês de janeiro, mês de fevereiro ou mês de março. Então, eu vou clicar aqui no mês de março. Então, aqui nós temos o real. Então, no mês de março de 2021, o realizado foi esse valor de 3.581.461. O que eu previ, o que eu estava planejando foi 4.399.680. Então, eu tenho um plano que ele está otimista em relação ao que foi realizado. Então, por isso aqui ao lado, antes da gente olhar o WMAP, a gente tem um viés de menos 19%. E o nosso WMAP está em 28%. Abaixo nós temos o FVA, que é a nossa análise de Forecast Value Added, que nos permite avaliar o desempenho dos demais planos, além do meu, que eu tenho aqui, os 28% de WMAP. Então, aqui, você consegue entender qual que é aquele plano que está sendo mais assertivo ou que está com menor erro. Neste caso, nós podemos estabelecer alguns critérios para fazer essa avaliação. Então, vamos olhar aquele plano que tem maior acerto dentre todos os outros. Então, aqui nesse exemplo, a gente tem a estatística, que performa com 27% de erro, com um erro menor em relação aos demais planos, enquanto o planejamento está com 28% de erro. Então, como critério, a gente pode estabelecer a estatística como um plano mais confiável. Ao lado, a gente tem também o desempenho da área comercial, nesse exemplo, com um WMAP de 30%. E a nossa demanda irrestrita está com 33%. Através da análise de Forecast Value Added, a gente já conseguiu resolver o problema de decisão de qual plano a gente segue. A estatística está com uma performance melhor. Então, a gente pode se basear por esse critério. E agora, se eu quiser entender o meu erro, eu tenho a possibilidade com outra análise interessante. Então, já resolvemos o problema do plano para seguir, mas vamos analisar, dentre esse erro de 28%, aonde que ele está concentrado. Então, a gente tem aqui a família de refrigerante, que está assumindo, dos 28% da área do planejamento, 23,59 pontos percentuais. Então, eu posso olhar das famílias o ranking completo para entender como que está esse erro. Então, eu posso clicar aqui nessa família de refrigerante e olhar as subfamílias. Nas subfamílias, nós temos o regular, o diet e o saborizado. O regular está com erro de 12,73 pontos percentuais. Então, é uma subfamília que teve um erro alto também durante esse processo, nesse mês de março de 2021. Então, eu cliquei também na subfamília regular e vou destrinchar aqui esse erro por SKU. Então, recapitulando, eu já filtrei a família, a subfamília regular e os SKUs que a gente vai analisar.
Então, aqui a gente tem o primeiro SKU dessa subfamília. Então, a gente tem um SKU regular de 2 litros com um erro de 1,49 pontos percentuais. Então, para fins de análise, se eu tivesse acertado esse primeiro SKU aqui, eu já estava com um plano melhor que a estatística. Eu poderia ser esse plano escolhido durante a reunião de consenso. Gostaram dessa análise, pessoal? Então, a gente já consegue resolver o problema a partir disso. Pessoal, então no vídeo de hoje, nós aprendemos a decidir qual plano nós vamos seguir e qual que é o ofensor desse plano. Espero que essa dica tenha te ajudado e me conta um pouquinho aqui nos comentários como você faz para lidar com esses problemas na sua empresa. E não esquece de curtir esse vídeo e seguir a Planera em todas as redes sociais. É isso, um abraço, até a próxima!